E finalmente, Pablo Marçal resolve falar sobre as eleições de 2026, sobre qual cargo que ele deve participar, se ele vai sair para presidente do Brasil, para governador de São Paulo, se vai sair para senador ou para deputado estadual, qual cargo que ele deve participar. Nós vamos ver aqui agora uma entrevista que ele deu ali para o jornal Metrópolis, onde ele falou sobre a disputa de 2026, falou até sobre Alexandre de Moraes, sobre Lula, sobre Flávio Bolsonaro e soltou algo aqui sobre o Jair Bolsonaro que vocês vão ficar de queixo caído. Confira essa matéria aí, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Como Jair Bolsonaro tomaria um pau de Lula e Flávio Bolsonaro ganha na sua concepção? Vamos lá, Lula estava na cadeia de 40% dos votos. Lula solto, passou o carro e levou a eleição. Ele ia levar no primeiro turno, tá? Tava na campanha do Bolsonaro, ele ia levar no primeiro turno. Agora, o Bolsonaro tá fragilizado. Eu vou te falar o que eu vejo, tá, Capelli? Eu vejo uma ligação do presidente Lula articulando para soltar o Bolsonaro, para tirar do domiciliar dele. E eu explico por quê. A única chance do Lula ganhar é contra o seu principal algoz. Do Flávio ele não ganha, não. Difícil ele ganhar do Flávio. O Flávio tem que fazer alguma besteira muito grande para perder a eleição pro Lula do jeito que tá, a economia um lixo do jeito que tá, difícil. Agora, você acredita que Lula faria um esforço para soltar Bolsonaro e deixá-lo elegível? Faria não, vai fazer. Vai fazer porque é a única saída. Que aí o único jeito do Flávio retroceder é soltar o pai dele. Soltou o pai dele, não tem candidatura. Aí é o pai dele. E eu vou te falar, foi feito isso inclusive. Não sei se você lembra de um ministro que deu voto de Minerva para descondenar o Lula. Achando que ia ser bonito aquilo. Aquilo foi a lástima. Só que o contrário funciona, né? Do jeito que fizeram, deu errado pro Bolsonaro, né? E por que o senhor acredita que Flávio é um candidato mais forte do que Jair? Porque é o seguinte, o desgaste, a fragilização da imagem, a questão da condenação é muito forte. O brasileiro, ele não entra no detalhe, ele não quer saber nem pelo que foi condenado. Óbvio, né, que quem é de direita, raiz, os caras sabem que tá cometendo injustiça contra o Bolsonaro. O problema é que o Lula só se sustenta com o seu algoz, é como se fosse da Marvel. O Lula com qualquer candidato normal e decente, ele perde. É como se um precisasse do outro pra justamente manter o... É a dicotomia. Você mantém dois lados, e aí se não tiver muito forte a rivalidade, como é que ganha? Desempatando 100 mil votos, 200 mil votos por estado. O Bolsonaro ele perdeu por 2 milhões de votos. Se dividir pela federação inteira, dá 40 mil votos por estado. Você pega os 2 milhões de diferença, a diferença teve no Maranhão, você tá na Bahia, por exemplo. Você pega a diferença, é pouquíssima. Então o sonho do Lula é disputar com o Bolsonaro. O senhor está no União Brasil. O União Brasil ainda não definiu candidatura à presidência da República. Nem vai definir vai agora. fazer. Nem vai definir agora. Sim. Exatamente. O Rueda, que é o presidente do partido, pretende que isso se conclua lá para julho, enfim, depois das convenções. O senhor pretende apoiar Flávio Bolsonaro, que está no Partido Liberal, Caiado, que estava no União Brasil até poucos meses atrás e agora está no PSD, para a presidência da República, quem o senhor pretende apoiar, já que o União Brasil não terá candidato? Eu espero que essa eleição seja igual a de 89, onde o Caiado disputou. Ele sabe que não é nada fácil, falta só essa pedra na coroa dele. Um beijão para você, Caiado. Obrigado pelo que você fez no estado de Goiás. Se der errado sua eleição para presidente, vire ministro da Justiça, tá? Espero que o Zema dispute, espero que o Ratinho, não sei se ele vai fazer, não sei se ele... Ratinho já saiu da disputa. Já saiu. Em detrimento do Caiado, porque os dois estão no PSD. Tá. Então é o seguinte, se tiver 10 candidatos, se esses caras forem verdadeiros, eu topo ajudar todo mundo. Eu, pessoalmente, o partido, eu tenho que seguir o que o partido falar. Então, seja bem-vindo, Augusto Cury, tá saindo agora, um grande amigo. Esse é um best-seller aí, tem 50 milhões de livros vendidos no Brasil, uma grande influência. Augusto Cury é o Pablo Marçal da eleição presidencial? Não. Ele é o Augusto Cury. Você chamar Augusto Cury de Pablo, você está diminuindo ele. Pablo Marçal, que eu digo, é o outsider, não. Que não tem a estrutura partidária, mas que vai tentar ser um fenômeno. Porque para chegar numa eleição presidencial contra o presidente Lula, contra Flávio Bolsonaro, contra Caiado, sem ter um grande partido, sem ter experiência política, só funciona se a candidatura for um fenômeno. Nesse sentido, que eu pergunto se ele é o outsider que Pablo Marçal tentou ser na eleição Não, ele é um dos seres humanos mais poéticos, mais inteligentes, mais sábios, que a política, inclusive, não merece.
Ele quer fazer uma política de Estado e não partidária. Então, ele vai ter um grande desafio. E eu gosto dos áudios do Augusto Cury, que ele manda para mim, ele fala, eu vou fazer isso só uma vez. Augusto, cuidado. Acho que nós vamos precisar de você mais vezes nas eleições. Espero que você produza aquilo que o seu coração está pedindo. Precisamos de homens com esse perfil, precisamos de mulheres que têm esse perfil que você tem de nobreza. Para quê? Para transformar a mentalidade do povo. Obrigado por você estar se arriscando nisso aí também. Falta gente boa igual você na política. Ele pediu o seu apoio? A gente, como tem proximidade, eu mesmo, né, fui um grande entusiasta. Eu não acredito numa eleição polarizada onde tem só 2 candidatos, porque se der alguma coisa ruim com o candidato, perdeu todo o movimento. Então, se a gente apoia um candidato e pensa só em um candidato, esse candidato tem um resfriado, vai entuba ele e a gente perdeu a eleição. O senhor pretende ser candidato em 2026? Se tudo correr bem, como tem corrido, eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai conseguir reverter mais uma, né, pela sobriedade do tribunal, pelo jeito que foi apertada a votação, a gente está com o embargo, eu acredito que a gente vai ser feliz nisso, principalmente pelo direito, né? Eu que sou do direito, eu fui para academia de direito, não faz muito sentido a gente não estar disponível por conta, né, do que foi condenado ali na primeira instância. Se você for olhar para a justiça do jeito que ela é, a verdade, eu estou elegível, né? Porque não transitou em julgado, você só é determinado em algo se você não tiver mais chances. Tipo o Lula, por exemplo. O Lula foi condenado em última instância, a última instância dele era aquilo que não dava para mover mais, e mesmo assim moveu, né? Então a gente tem uma situação muito favorável, por ter já revertido um caso, com certeza a justiça vai prevalecer. E o senhor será candidato a quê? Planeja ser candidato a qual cargo eletivo? Então, não tem esse planejamento próprio ainda. Eu estou à disposição do maior movimento, né, a maior agremiação política do Brasil hoje, que é a União Brasil e Progressistas, né? Juntou a uma federação e a maior hoje do Brasil. Eu vou ajudar a eleger a maior bancada de deputados. Eu coloquei muita gente no partido. Eu vou treinar muita gente naquilo que é o grande momento da eleição, né? O que a pessoa agora tá aí no celular, quem não dominar esse negócio, na década de 90, quem simplesmente, se tivesse, né, a chance de você ter um aparelho desse na década de 90, você tinha mais tecnologia disponível do que o presidente dos Estados Unidos. A eleição vai ser bem decidida nisso. Eu estou à disposição. Se for para ser deputado, se for para ser senador, que seja governador, o que o partido decidir, o que o movimento decidir, eu estou pronto para servir o povo. Se for para não disputar a eleição também, estou disponível. Mas o senhor acredita que alguém vai quebrar a polarização entre Lula e a família Bolsonaro, hoje representada pelo senador Flávio Bolsonaro? Isso é possível. Isso não é impossível, não. Ainda mais de segunda geração, é possível. Isso é possível. Eu vejo que o Flávio tem uma chance de ouro de ganhar do Lula. Só que nós estamos falando de Lula, né, cara? Lula não é um político, Lula é uma era. Então, da história do Brasil, dos 500 anos, o político mais influente de todos os tempos é o Lula. Se disputar com ele na sua última dança, ele tá indo para a última dança dele. O que esse cara não vai fazer para ganhar essa eleição, ninguém nunca viu. Nem ele sabe o que ele ainda vai fazer. Vai ser um candidato mais forte ou mais difícil que em 2022? Ele vai estar no pior momento dele, na última chance dele, e com a maior experiência que ele já teve até hoje. Isso é uma caixa de surpresas. Pra você ter uma noção, o que o Lula representa para o comunismo mundial, quando alguém perceber que ele vai estar perdendo, vai vir injeção de energia por todos os lados do planeta. Espere, no mínimo, 89 nações ajudando ele. Essa campanha vai ser muito focada na pancadaria, né? E de pancadaria, acho que o senhor entende também que o senhor fico na parte que apanha. Não, eu fico na parte de apanhar, eu que levo a cadeirada. Leva a cadeirada, mas na parte da retórica o senhor também é bastante afiado. Nessa disputa de narrativas que inevitavelmente haverá entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, questão do Banco Master, questão do INSS, quem o senhor acredita que sai mais prejudicado dessa disputa? Por exemplo, o PT vai citar o caso da Jachadis, que chegou a ser investigado lá pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, no caso do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai citar os casos do Master, do INSS, que eclodiram recentemente, agora durante o governo Lula. Então, quem que vai ser mais afetado nessa campanha de dedo no olho? É simples demais. Quem desviou bilhões vai pagar mais caro.
Então, se ficou comprovado alguma coisa contra algum candidato, o bobo que levantar vai levar. Porque o que o PT fez de mensalão, todo tipo de petrolão, nunca existiu na história da humanidade gente tão louca com desvio de dinheiro igual esse povo. Eu tô falando de caso comprovado para não tomar mais um processo. Então, ninguém é bobo. Se alguém acusar para ver quem fez mais, ninguém ganha do PT negativamente. Então, acho que essa não é a estratégia. Tanto é que eles nem ensaiaram ela ainda. Difícil eles baterem no Flávio por algum motivo desse, porque é a mesma coisa de sair pelado no meio da rua, gritando que o outro tá de cueca. Você já tá pelado, irmão. Você tem que dar um jeito de esconder sua vergonha. Então, se eles forem doidos o suficiente para fazer isso, eles vão falar que alguém tá de cueca, você tá todo mundo pelado desse partido. Falando em caso Master, é uma curiosidade mesmo. O Daniel Vorcaro, ele é uma figura que agora as mensagens mostram aí com acesso gigantesco à classe política, a ministros do STF, à elite empresarial. O senhor já chegou a estar com o Daniel Vorcaro em algum evento, compartilhou com ele algum evento, esteve com a figura dele em algum evento lá em São Paulo, em Brasília? O Vorcaro é um magnata, né? Você imagina que deve ter 7 banqueiros no hemisfério sul do nível que ele chegou. O que eu já tive de notícia de coisas boas para comprar casas, 50 milhões por 30, eu sou investidor, então toda hora isso chega na minha... Por isso que eu lhe perguntei, porque Sim. você frequenta esse grupo... a gente conhece social. todo mundo. Então, você falar que alguém é poderoso financeiramente, ultra rico, e não conhecer um banqueiro, é porque esse cara ele tá falando um idioma aramaico. Todo mundo conhece todo mundo. Como é que foi? Agora, nunca fiz nenhum negócio, nunca tive nenhum acesso, né, mais íntimo com o Vorcaro. Agora, eu vejo que ele é um cara assim que entrou por todos os lados. Eu não imaginava que ele era desse jeito. Pra você ter uma noção, eu fiquei impressionado de acompanhar o caso, né, do Banco Master. Eu não imaginava que ele orquestrou um negócio desse, coisa de filme. Então, uma coisa que a gente vai ver da vida do Vorcaro é um filme. Não tem como não ver um filme. Então, você vê um cara articulou, o que ele articulou, até onde a gente sabe, é assustador. Estilo Lobo de Wall Street? Não, o Lobo de Wall Street é o cara, é o sicário lá. Esse é o que ele arquitetou é algo fora dos radares do exército americano. É coisa de gente com nível de inteligência que eu não estava esperando ver no Brasil, não. Fiquei comovido, inclusive. Comovido? Fiquei comovido. Não, Vorcaro. é porque numa era tão de conhecimento e tanta gente acessa a informação, você vê o que foi arquitetado, ele chegou muito longe, cara. Muitas esferas de poder, né? É o que as investigações indicam, né? Sim. Legislativo, executivo, judiciário, sempre havia alguém ali para conseguir fazer o caso do Master ir à tona. Aí o senhor disse que, por frequentar essas rodas sociais de pessoas... eu quase não vou em roda, né? Mas as pessoas veem em eventos meus, em treinamentos. Ele foi em algum seu durante esses treinamentos? Não. Mas muita gente em comum. Muita gente que tem amizade. E só de ouvir, o cara foi se tornando uma lenda. Então, eu acredito que o Vorcaro, ele vai ser um cara que vai ser assim, quando alguém for usar uma expressão de alguém que é muito inteligente, vai falar, você é muito Vorcaro. Você é muito arquiteto de algo que ninguém... Mas ele pode ser considerado muito inteligente estando agora na prisão, Pablo? Cara, a prisão, o José do Egito já ficou, o Paulo já ficou, Jesus já ficou. A prisão não é um lugar que é o fim de uma pessoa. Ali pode determinar o fim se a pessoa for fraca. Nosso presidente do Brasil não ficou preso na cadeia 580 dias? E ele continuou sendo inteligente. Eu tive coragem de assumir aqui que ele é o político mais influente da história. Não foi a prisão que diminuiu ele, não. Ele não baixou a cabeça. Então, quando você olhar para algo, esse algo não determina o futuro de uma pessoa. Determina se ela desistir. Já que a gente está falando agora de Vorcaro, de futuro, de destino, o senhor acredita que ele vai fazer uma delação premiada? É isso que... Cara, eu acredito o seguinte, tem uma curva onde a pessoa ela vai percebendo que o negócio apertou pro lado dela, que chega uma hora que tem que passar na boca de um funil. Então, se ele falar, vou ficar calado, vai pegar uns 20 e poucos anos de cadeia. Deve ser réu primário, que eu disse, não tem intimidade, mas se for réu primário, vai cumprir ali menos de 5 anos, olha, pro jogo inteiro tá tudo certo. Agora, se ele é isso tudo que a imprensa tá falando, acho difícil ele fazer essa delação premiada. Não faz muito sentido, não. Não faz? Não faz de jeito nenhum. E se você tá num sistema
onde esse tanto de gente está comprometida, fazer uma delação meia boca com o tanto de prova que tem, não vai fazer sentido. Para livrar um cara, você vai ferrar 80? Você vai ferrar 80 caras, você pode até sair da cadeia, mas você não vive mais. Vai ter que... Eu tô te falando com a história de um filme. Em breve no Netflix. Olha, Pablo, em relação à atuação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no caso Master, o senhor acredita que a situação deles é insustentável no STF, com o que saiu na imprensa até o momento, como acusa parte do campo conservador, ou não? Eles não cruzaram esse limite ainda? Eu não acompanho de verdade a imprensa, do jeito que você está falando assim. Eu não sou alimentado, eu não tenho Instagram, não fico vendo notícia urgente, eu não tenho muito essa... Basicamente, esses são os negócios do Toffoli com o cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel, né, a compra do resort do Toffoli no Paraná. E em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o contrato de 129 milhões com a esposa, isso o senhor deve saber. E, mais recentemente, teria surgido mensagens também do dia da operação da Polícia Federal que prendeu o Vorcaro mandando mensagens que, segundo a Polícia Federal, seriam para um celular ali, que estaria no nome do ministro Alexandre de Moraes. Que jeito está hoje? Que temperatura que está hoje no noticiário? Está batendo muito isso? O noticiário está focado bastante na cobertura do Banco Master como um todo, não só no caso do STF, mas todos, políticos que aparecem, tudo assim. Eu perguntei da situação do STF, porque fica muito em voga. Inclusive o campo conservador. Eu acredito o seguinte, que o STF precisa de uma regulamentação em relação à exposição de juiz. Juiz não, né? Ministro, que a maioria não é juiz, a maioria ele é só ministro. Tem gente que é só advogado e virou ministro, né? Por indicação. Eu acredito que o STF, se não tiver um regulamento interno bem definido em relação a essa exposição de ministro, eu acredito que o futuro próximo, o legislativo, vai ter que colocar mandato para ministro de STF. A gente precisa, inclusive, ter um pouco mais de ministros para a gente não ficar na mão de poucas pessoas para tomar decisões importantes no Brasil. Agora, a sustentação cabal das provas é elas que vão determinar se alguém vai parar em pé ou não. Ter informação, em relação a esse desespero, essa mineração por dados, por informação, é assustador. Então tinha gente me fazendo pergunta de Vorcaro porque eu tenho casa no mesmo condomínio que ele nos Estados Unidos. Eu falei, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, não, mas você é amigo, quem que te apresentou? Quem não sei o quê? Ele chegou a te convidar para alguma festa dessas? Nenhuma, zero. Eu não vou em festa. Eu sou muito caseiro, eu sou o cara que faz as coisas, as pessoas pegam aviões e vão atrás, né, onde eu fico muito na minha casa em São Paulo. Mas muito mesmo. Então eu tenho aeronaves e pouco viajo ao Brasil. Eu viajo mais para o exterior do que internamente. Como empresário, eu queria lhe fazer uma pergunta. O ministro do STF pode se reunir em encontros informais, churrasco, degustação de vinho, coisa assim, com empresários, se a Constituição Federal ligados ao poder, a se a Constituição Federal não proíbe, o Código Civil não proíbe, eu, enquanto jurista, não vejo nenhum problema. Porque se gerar uma proibição que a lei não proíbe, é uma coisa. Agora, se criar um código de conduta dentro do STF, no qual o ministro ele não pode se envolver, eu acredito que isso é bom para a corte. E antes do Bolsonaro, ninguém sabia o que era o Supremo Tribunal Federal. Quando eu entrei no direito em 2005, se você falasse Sepúlveda pertence, você sabe quem é? Você nem sabe, né? Quantos anos você tem? Sei. Você sabe? Claro. Então você pega os ministros do passado, Carlos Aires Brito, ninguém na rua sabia quem era. Podia perguntar para 10 não sabia. A Bolsonaro, né, foi por fronte contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que um pouco antes, na época do mensalão do Joaquim Barbosa. Não, o Joaquim ficou famosaço. Antes dele ali, ninguém sabia o nome de ninguém. Não sabia Marco Aurélio de Mello, nem Aires Brito, nem Sepúlveda pertence. Eu comecei a ver por causa do direito. Mas o povo não sabia. Então, meio que virou um Big Brother. As pessoas ficam assistindo as sessões ao vivo do STF. Ninguém nem perdia tempo com isso. Então, o STF foi muito exposto. A corte ela precisa de regulamentação para não expor os ministros, que os ministros acabam expondo a Suprema Corte. E isso é muito ruim, que cria uma fragilidade no sistema judiciário do país. Para a gente encaminhar para a parte final da nossa entrevista, o senhor é mais propenso que o senhor seja candidato a deputado ou ao Senado Federal? O mais propenso é que a gente tenha mais de 70 candidatos eleitos para federal do que eu sair candidato. Eu estou comprometido numa agenda de
de transformar o país. E eu acredito que a ânsia de querer ser candidato mata qualquer um. Eu não estou atrás de poder. O poder cargo. Eu quero é colocar gente para defender leis no país que fazem sentido para mudar a mentalidade do povo. Então, sendo verdadeiro, tá? Não tá batido o martelo. Estou pronto para não disputar, mesmo estando elegível. Estou pronto para a guerra. Então, eu quero servir e formar a maior bancada que um partido já formou. Eu tenho energia para isso, tenho estratégia para isso e falo e repito e assino embaixo. Teve alguém que me perguntou, um jornalista, quanto que o União pagou para você? Eu sou um cara próspero, ninguém precisa pagar nada para mim. Eu mesmo entrei nisso e eu vou servir esse povo. Se demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos que seja, eu vou fazer o que precisa ser feito. É um chamado esse negócio. Sua presidência, o senhor tem conversado com o Flávio Bolsonaro? Converso, a gente fala razoavelmente pelo WhatsApp e eu vejo que ele está no caminho certo. Ele pode intensificar um pouquinho ali o digital que o negócio dele vai pegar. O senhor se ofereceu para ajudar Flávio Bolsonaro a tocar o digital? Então, eu ofereci, eu tenho uma estima pelo Flávio. O Flávio tem gratidão, tem amizade com ele. Acredito que dos Bolsonaro, ele é o cara que tem perfil para ser presidente, ele é um cara ponderado. A gente precisa de alguém republicano para ser presidente. Então precisa de um cara que dá conta de dialogar. Porque se não tivesse, funciona a gritaria igual essas eleições estão aí, a gente vai ficar um povo muito emburrecido. Ele é um cara muito bom para isso. Como é que foi essa última conversa que vocês tiveram? Na última conversa foi ele mandando um vídeo me apoiando lá na União. Depois eu perguntei alguma coisa para ele. Ele estava no Israel, nos Estados Unidos, no CEPAC, alguma coisa assim. Ele tá bem dedicado e pode contar comigo, Flávio. Tarcísio fez certo ao permanecer no governo de São Paulo? Fez que é incerta ainda, né, a posição da presidência. Quando eu falo incerto, não pelo Flávio, mas não tá travado ainda. Tá muito cedo para ele tomar um tranco desse aí. E óbvio, né, a gratidão que ele tem com o Bolsonaro, com o Jair, é que ele não ia ser governador nunca na vida dele. Então, sendo um cara técnico, meio que ungido pelo Bolsonaro, ele deve total satisfação. Como ele é um cara leal, governador, ele seguiu a orientação do Bolsonaro. Agora a galera de São Paulo queria demais, né, porque ele tá fazendo um ótimo trabalho e se ele fosse candidato também, a gente ia ter um cara pau a pau com o Lula ali. Seria uma situação muito boa. Mas como já virou um prazo, águas passadas já foi. Não ficou nenhuma mágoa em relação a Tarcísio pelo apoio dele, pelo entusiasmo dele com a campanha de Ricardo Nunes? Não, ele teve que seguir o Bolsonaro. Não importa, não. Eu estive com o Bolsonaro, almocei com ele. Ele até me deu aquela medalha e tudo. Ele falou, cara, a eleição tá na sua mão, mas eu tenho que seguir os acordos. E aí, quando eu vi sacarem o Salles, eu falei, eu não preciso do seu apoio não, eu vou ser sem você mesmo. Ele riu e vambora. E na hora que ele viu que o negócio tava pegando o corpo, ele foi lá, opa, peraí, tem que salvar os acordos. Os acordos com o MDB e tudo, e eu não cobrei isso dele nenhuma vez. Gosto do Bolsonaro, do Jair, não tem problema nenhum com ele. E não tem mágoa nenhuma, porque ele nunca me prometeu fazer isso. Do meu lado, só eu servi ele, então eu nunca cobrei nada disso. Pelo contrário, investi na campanha, gastei meu tempo. Foi um prazer, né, aproximar dele quando ele estava no Planalto. Acho que ele é um cara autêntico. Acho que pecou muito pela boca. Eu também faço as mesmas coisas. A pessoa que, às vezes, é muito autêntica, ela mede pouco as palavras dela e depois, quando vê, o estrago está feito. Pablo, muito obrigado. Eu sempre encerro minhas entrevistas dando a oportunidade de um entrevistado falar diretamente com o público, com as pessoas. Eu faço o mesmo agora com o senhor. Pode se dirigir diretamente a quem está nos assistindo para passar uma mensagem para o público. Pessoal do Metrópolis, aqui? Pessoal do Metrópolis, a gente está acompanhando notícia, vá cuidar da sua vida, veja menos notícia. Você não precisa ficar Aí não. Aí cortou. Brincando. Prossiga. Eu não falo para sacanear o jornal, eu falo para você realmente prosperar, porque não é um herói político que vai mudar a sua vida. A nossa guerra hoje é com dados, é com informação. Cuidado com o excesso de informação. Eu agradeço o Metrópolis por informar tão bem o Brasil, um dos jornais que mais informa, um dos que mais tem impressão e visualização, mas nem por isso eu vou deixar de te falar. Se eu, que sou assistido por 50 milhões de pessoas todos os meses, eu não uso rede social, eu não fico focado nisso, eu produzo coisas simples da minha vida, eu acho que tá passando na hora de você cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Eu tô aqui para servir. De um jeito ou de outro, se for esse ano, se for no outro, eu tô pronto para servir. Marcelo, eu não gosto de você. Se você ficou até agora, é porque você é do bem. Senão, você já tinha saído desse canal. Um beijo para você.
lembra de cuidar dessa vida sua e fazer esse MI de mudança de mentalidade. Muda isso aqui, ó. Se você for dono disso aqui, ninguém te rouba nunca mais. Pois é, tá aí. Realmente o Pablo Marçal, como sempre, né? Muito otimista, sempre confiante e dizendo que tem como reverter o outro processo dele ali na justiça do TRE em São Paulo para poder concorrer ainda este ano nas eleições aí. Ele está otimista com respeito à justiça brasileira. Será que ele vai conseguir reverter aí essa inegibilidade e participar e finalmente poder ocupar um cargo público, o que parece que um desejo e um propósito do Pablo Marçal? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. A verdade é o seguinte, para presidente, com certeza ele não vai lançar chapa. Para governador, também acho muito difícil, porque em São Paulo o Tarcísio já está praticamente ali dominando tudo e deve se reeleger novamente ali para governador nesse novo pleito de 2027 para frente. Agora, fica aberta a questão do Senado e para deputado federal. Eu acho que se ele se lançasse para senador, teria grande dificuldade em São Paulo, porque o cenário em São Paulo, pessoal, é bem melindroso. Nós temos a esquerda, geralmente, ela domina o parlamento em São Paulo. Antigamente, quando nós tínhamos, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, a direita tinha mais espaço. Hoje, nós temos alguns nomes que, por incrível que pareça, pasmem os senhores, estão na frente nas pesquisas. Não sei se você acredita em pesquisa, mas nós temos para o Senado Federal na frente em São Paulo a Marina Silva, aquela mesma que foi ministra de Lula, inclusive já até disputou eleições para presidente no passado. Nós temos o Fernando Haddad, também conhecido como Tachad, né, que foi o ministro aí da Fazenda, da Economia, que inventou vários impostos aí, né, nas costas, no lombo do povo brasileiro. Eles estão na frente na pesquisa ali em São Paulo, por incrível que pareça. Tem ainda o Boulos, Guilherme Boulos também, que deve sair para o Senado Federal. Ou seja, o cenário para a disputa de senador em São Paulo não está fácil. Talvez ele poderia sair para deputado federal, aí sim, aí tem grande chance, porque as vagas são muito maiores, né? Tem muito mais vagas, e já na outra eleição federal, o Pablo Marçal conseguiu, me parece que mais de 230 mil votos e já estaria eleito para deputado federal, só que aí, né, teve um problema com a justiça novamente, e aí eles não deixaram ele tomar posse ali, acabou que outra pessoa tomou o seu lugar, né, uma manobra ali da justiça. Mas a verdade é o seguinte, o Pablo Marçal está totalmente disponível e interessado, já mostrou isso várias vezes, que ele quer entrar na política, quer entrar ali em Brasília com os dois pés, porque sabe, ele é um jovem, novo, empreendedor, ainda tem muitos anos de vida, ainda pode se preparar, né, para eleger ali como presidente do Brasil, quem sabe daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. O problema é que o tempo vai passando e aí outros candidatos da direita também vão se levantando, como por exemplo o Nicolas Ferreira, daqui, sem ser essa eleição, na próxima, o Nicolas talvez possa já ter idade disponível ali, favorável, para poder disputar até para presidente do Brasil. E se o Flávio Bolsonaro ganha agora, este ano, para presidente do Brasil, ele dá o indulto ali, a liberdade para o Jair Bolsonaro. Aí, meus amigos, nas próximas eleições de 2030, o Bolsonaro estaria então livre, disponível para disputar. E aí, eu acredito que não tem ninguém no Brasil que consiga bater Jair Bolsonaro, pelo menos no campo da direita. Uma vez que o Lula perdendo este ano para o Flávio Bolsonaro, enterra a história e tudo aquilo que o PT fez no Brasil de desgoverno acaba neste ano, e aí o Lula não tem sucessor. Então, ou seja, a direita vai ficar com o caminho todo livre pela frente, né? Pode ter 2 mandatos do Flávio Bolsonaro, pode ter um outro mandato do Jair Bolsonaro que estaria livre por causa do indulto que o Flávio Bolsonaro deve assinar no primeiro dia de janeiro, e sem falar que daqui a 2 eleições o Nicolas Ferreira pode sim se candidatar para presidente do Brasil. E por que eu estou descrevendo isso?
o cenário vai ficando difícil para o Pablo Marçal, né, pleitear aí um cargo de presidente do Brasil daqui a 4 ou 8 anos, porque outros candidatos da direita já estariam apostos, né, na fila para esse mesmo cargo. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Pablo Marçal deve se lançar para senador ou para deputado federal? Qual que seria a melhor opção? Ou não deve mexer com isso agora e deve voltar pro lado ali das palestras, como empresário, empreendedor? O que você acha? Dê a sua opinião aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você é nosso convidado. Se inscreve no canal porque esse ano vai pegar fogo e nós vamos cobrir tudo isso aqui. Vamos ficando por aqui e até a próxima.